Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, gente. Hoje o Vitor pediu para que eu gravasse nosso encontro sozinha, porque ele tá muito corrido e atarefado com as coisas dele. E ele pediu para eu falar um pouco com vocês sobre vocações. Lembra que no encontro passado eu deixei um convite para a gente rezar pelas vocações, porque agosto é o mês das vocações. Então ele achou pertinente que o nosso próximo encontro fosse sobre vocações. Então vamos lá, vocações. Bom, o que é vocação? Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamar. E isso no catolicismo é o que é esse chamado? É o chamado de Deus para nós, da gente seguir com Ele uma vida mais santa e feliz. E como que a gente vai descobrir qual é o chamado de Deus para conosco? Muitas vezes a gente pensa que no meio da noite, num sonho, vai aparecer Deus, assim, todo brilhoso, falando: essa é sua vocação, mas na verdade não é assim que acontece, é um pouco mais discreto que isso. De fato pode acontecer assim, né? Porque Deus é o Deus impossível. Mas na maioria dos casos, como as pessoas descobrem as suas vocações, descobrem o seu chamado? Primeiro colocando em oração, né? Por isso que eu fiz aquele convite para os senhores. Então rezando, pedindo a Deus para que ilumine e dê a resposta e, além disso, correndo atrás, né? Então, procurando saber como funciona, por que tem que ser assim, qual combina mais com você, se autoconhecendo também. E quanto mais cedo a gente começa essa busca, é melhor. Porque, por exemplo, o ex-padre aqui da minha igreja, que eu costumo frequentar, ele estava noivo, ele ia casar, e no meio da loucura toda de arrumar casamento, descobriu que o chamado dele era ser padre. E aí, o que ele fez? Isso costuma ser um dilema, né, na nossa vida, porque às vezes a gente quer muito algo e Deus chama para ser outra coisa. Na maioria dos casos, a gente quer muito casar, né, ter família, e Deus chama, sei lá, ser freira ou ser padre. Qual é a questão? Por que que o padre da minha igreja não se casou e acabou virando padre mesmo? O negócio que a gente tem que entender é que Deus é amor. E ele conhece a gente muito melhor do que nós mesmos. Então ele não vai escolher pra gente uma vocação que não tem nada a ver com a gente. Porque no fim, ele também quer a nossa felicidade. E vamos supor que o ex-padre da minha igreja não tivesse aceitado virar padre e tivesse casado. Deus ia odiar ele por isso, ia deixar de amá-lo por isso? Lógico que não. Afinal, Deus nos deu livre-arbítrio, né? Nós somos donos das nossas escolhas. Então, Deus faz esse chamado, mas você seguir essa escolha de Deus é com você. Mas a gente também não pode se esquecer que, sim, Deus ama muito a gente. Deus quer nos ver felizes, Deus quer nos ver santos. E Deus conhece o nosso passado, presente e futuro muito melhor do que nós mesmos. Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Então, no fim, ele só quer que a gente seja feliz e trilhe nosso caminho de santidade com ele a partir desta vocação. Ok, então, tô rezando aqui para Deus, vou procurar saber mais das vocações. Quais as vocações disponíveis? Quais os trabalhos que eu poderei seguir? Quais as carreiras que eu poderei escolher? Ou melhor, quais as carreiras que Deus irá me chamar? Bom, como eu disse, agosto é um mês específico para rezar para isso, né? Então, no primeiro domingo de agosto, nós rezamos pela vocação sacerdotal. Qual a vocação sacerdotal? Dos sacerdotes, dos padres. Então, eles que celebram a missa, eles que fazem as confissões, eles que fazem os sacramentos em geral e são a personificação de Jesus aqui na Terra. Personificação não, acho que figura é uma palavra melhor.
Já no segundo domingo, nós rezamos pela vocação matrimonial, que é o casamento, né? E a constituição de família. No terceiro domingo, nós rezamos pela vocação religiosa, que tanto homens quanto mulheres que servem a Deus dentro de uma congregação específica. Então, aí vi de exemplos freiras, frades, monges. E na quarta semana, nós rezamos pela vocação leiga. O que é a vocação leiga? É basicamente assim: se você é um fiel batizado dentro da Igreja Católica, você está dentro da vocação leiga. Então, você, mais do que pode, você deve se colocar a serviço dessa vocação. Como ela se dá? São cristãos que não necessariamente sabem a sua vocação, não necessariamente são religiosos, sacerdotes, casados, mas podem ser os dois ao mesmo tempo. Então, essas pessoas colocam a sua vida a serviço do Evangelho. E isso pode acontecer de várias formas, várias funções que nós leigos temos para ajudar a comunidade, a paróquia e na evangelização. E nisso, aqui dentro, é super pertinente a gente fazer um parênteses sobre a pastoral. O que são as pastorais? São grupos dentro da igreja, organizados, planejados para cada um evangelizar de acordo com uma área. Então, tem, por exemplo, a pastoral da liturgia, que são os leitores que vão trabalhar com a evangelização nesse sentido. Tem a pastoral do dízimo, que são as pessoas que recebem o dízimo e vão trabalhar com a evangelização nesse sentido. Tem a pastoral do catequista, que somos nós, que vamos ajudar na evangelização com a catequese. Tem a pastoral de rua, que vai até mendigos, moradores de rua, pessoas que não têm boa qualidade financeira. Além de ajudar com material, ajuda com o espiritual, que é a evangelização. Tem também a pastoral da moradia, que, como eu disse, parece um pouco com a pastoral de rua, mas não são pessoas em situação de rua, mas pessoas que precisam muito de uma moradia. Então, por exemplo, pessoas que normalmente moram debaixo de lona, de papelão. Leigos também podem ser ministros da Eucaristia, podem ser coroinhas, acólitos. Enfim, todo aquele que se dispõe de um serviço dentro da igreja é leigo e é batizado. E agora para nós, né? Adolescentes, jovens, normalmente tão perdidos, tão sofridos, uma vida tão difícil. Como que a gente faz isso? Nós temos que, como eu disse, rezar pelas nossas vocações, pedir para que Deus mostre, também correr atrás de saber, também correr atrás de se autoconhecer para ver o que mais combina com você. E, além disso, também se engajar nos serviços da igreja, né? Porque nós não somos padres, nós não somos casados, nós não somos freiras, mas nós somos leigos. Então, participar das pastorais, porque a igreja está sempre precisando de ajuda nesses serviços e etc. Então, é basicamente isso. Como jovens, nós devemos ter essa santa dúvida, essa santa preocupação de nos importar com o que Deus quer para a gente, né? Sair também um pouco desse egoísmo e correr atrás do que Deus quer para a gente. Aqui também fazendo um gancho com o encontro anterior sobre Maria, né? Maria era uma jovem como nós e aceitou dar à luz ao Salvador. Ela podia ter dito não? Podia, mas imagina as consequências disso para o mundo, né? O mundo sem Jesus. Então, basicamente isso. Vamos rezar pelas nossas vocações, rezar pela nossa santidade, rezar pelo nosso futuro, porque tá tudo nas mãos de Deus e tudo que está nas mãos de Deus dá certo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.